Notícias do dia, ano 6, número 2176. Dia 4 de novembro de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Favela. Dia da Fundação da União dos Escoteiros do Brasil, 1924. Dia do Inventor. Dia do Oficial da Reserva R2. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 18 graus, máxima de 23 graus, Vitória, Espírito Santo. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,12. Valor do euro, em baixa, R$ 5,00. Índice Bovespa, em baixa, 0,03%, 116.896 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,07%, valendo R$ 104.336,96. IPCA, em baixa, 0,29%, setembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 de outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 268,46. Notícias nacionais. Brasil e Reino Unido firmarão acordo para extinguir a bitributação. Medida foi anunciada pelo secretário especial da Receita Federal no 8º Seminário CARF de Direito Tributário e Aduaneiro. Transição de governo começa na próxima semana. Geraldo Alckmin informou que a partir de segunda-feira, dia 7, começarão as reuniões de trabalho. De acordo com a legislação, 50 pessoas podem ser nomeadas para atuar na equipe de transição. Transição propõe PEC para viabilizar propostas de campanha de Lula. Proposta de emenda à Constituição, que está sendo chamada de PEC emergencial de transição, é a aposta do presidente eleito para viabilizar pagamento de promessas de campanha. Supremo determina a reativação do Fundo Amazônia. Fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Prazo para cumprir medida é de 60 dias. STF pede relatório sobre multas aplicadas nos bloqueios em rodovias. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou que ainda restam ao menos 73 pontos de interdição parcial ou bloqueio integral em trechos de vias federais que cortam o país. Tribunal de Contas da União, TCU, apresenta Comitê de Transição da Corte a ministros do governo. Esta é a primeira vez que o TCU forma uma comissão para acompanhar o processo de transição entre governos. Presidente eleito tomará posse em 1º de janeiro de 2023. No Paraná, Polícia Federal prende investigado por fraude com criptomoedas. Alvo do mandado de prisão foi acusado de crimes financeiros no mês passado e descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça à época. Polícia do Rio deflagra operação contra banco digital. Investigação aponta para a prática de estelionato e pirâmide financeira que pode ter causado prejuízo a dezenas de clientes no estado. SP. Continuam internados 3 dos atropelados em bloqueio de rodovia. Participantes de um protesto na rodovia Washington Luiz foram atropelados por um homem que tentou furar o bloqueio. Encaminhados a hospitais, 4 deles já tiveram alta. Combate à pobreza na infância reduz em 22,5% os crimes na juventude, é o que mostra a pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que acompanhou mais de 1,9 mil crianças de São Paulo e Porto Alegre, em período de 7 anos, da infância à juventude. Ministro da Saúde diz que plataformas de dados serão legado do governo. Plataforma reunirá, de forma online, dados de vigilância e saúde da população brasileira, como de nascidos vivos, de doenças de notificação compulsória e mortalidade. Anatel aprova código 0304 para identificar chamada de cobrança. O objetivo da medida é conter o uso indevido dos recursos de numeração por determinados agentes, afirma a agência. Petrobras aprova distribuição de 43,7 bilhões de reais em dividendos. No ano, a antecipação de distribuição de dividendos já atinge 180 bilhões de reais, o que é criticado pela Federação Única dos Petroleiros e pela Associação dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras. Venda de veículos acumula alta de 3,3% no ano, aponta a Fenabrave. De janeiro a outubro deste ano, foram emplacados 2.957.600 veículos. No mesmo período do ano passado, foram aproximadamente 2,8 milhões de unidades. Dólar e bolsa fecham estáveis com redução de bloqueios. Redução de bloqueios em rodovias e início dos trabalhos de transição para o governo eleito fizeram o mercado financeiro brasileiro destoar do exterior e ter um dia de alívio. Esportes.
Vasco lamenta adiamento de julgamento do STJD. O tribunal analisará a invasão de campo por torcedores do Sport em jogo da 35ª rodada da Série B do Brasileiro disputado no dia 16 de outubro na Ilha do Retiro. Federação Paulista de Futebol sorteia grupos da Copinha 2023. Comandado pelo atacante Hendrick, o Palmeiras faturou a última edição da competição, que no próximo ano reunirá 128 equipes e terá início no dia 2 de janeiro. Piqué anuncia aposentadoria e faz último jogo no Camp Nou no sábado, dia 5. Zagueiro do Barcelona revelou pelas redes sociais que vai se aposentar na próxima semana. Ele coleciona 35 troféus conquistados ao longo dos 18 anos de carreira. Timo Werner desfalcará a Alemanha na Copa por lesão no tornozelo. Atacante do Leipzig, de 26 anos, foi retirado de campo no primeiro tempo, após machucar o tornozelo esquerdo na goleada do time alemão sobre o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, dia 2. Rebeca Andrade conquista o ouro no individual geral. Com o total de 56,899 pontos, a brasileira de 23 anos garantiu o lugar mais alto no pódio do Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool, Inglaterra. Notícias internacionais. Após bombardeio russo, central nuclear de Zaporizhia está sem energia. Bombardeio danificou as duas únicas linhas de alta tensão que ligavam a central à rede elétrica ucraniana. Central fica no sul do país, em região ocupada por tropas russas. Zelensky diz que só participará da cúpula do G20 se Putin se ausentar. O presidente da Ucrânia não informou se estará presencialmente ou virtualmente no encontro, que será realizado em novembro na Indonésia. A agência nuclear não detectou nenhum sinal de bombas sujas na Ucrânia. Após inspeção em fábricas e em um instituto de pesquisa, a AIEA negou que houvesse irregularidades no território ucraniano. Estados Unidos convocam Conselho de Segurança da ONU após Coreia do Norte lançar mísseis. Norte-coreanos dispararam ao menos 3 projéteis em direção ao Japão, que emitiu alertas a partir das emissoras de TV do país. Netanyahu conquista a maioria em eleições legislativas de Israel. Bloco de direita conquistou 64 assentos de 120 no parlamento, enquanto o centro ficou com 51 vagas. Banco Central Britânico adota alta histórica de juros. Em cenário desafiador, Banco da Inglaterra prevê que inflação atingirá maior nível em 40 anos, cerca de 11% no trimestre atual, mas que o país já entrou em uma recessão que pode durar 2 anos. Americano é preso após entregar ursinhos de goma com maconha no Halloween. Suspeito disse que ficou sem doces e resolveu distribuir os que continham cannabis a crianças em Chicago. Turista brasileiro morre esmagado em caverna na Patagônia Argentina. Homem foi atingido por um bloco de gelo que se soltou do teto da Caverna do Jimbo, uma formação localizada em uma área de geleiras dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego. ONU. Mundo está distante de financiamento ideal para o clima. Atual financiamento internacional a países em desenvolvimento está entre 5 e 10 vezes abaixo do necessário, diz relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1737, o Teatro San Carlo, a mais antiga casa de ópera da Europa, é inaugurado em Nápoles, Itália. Em 1847, James Young Simpson, médico escocês, descobre as propriedades anestésicas do clorofórmio. Em 1869, é publicado o primeiro número da revista científica Nature. Em 1901, jurados do Aeroclube da França decidem declarar Santos Dumont vencedor do Prêmio Deust. Em 1924, a União dos Escoteiros do Brasil, UEB, é fundada. Em 1939, o primeiro carro com ar-condicionado é apresentado em Chicago, Estados Unidos. Em 1946, a Unesco é fundada. Em 1973, os Países Baixos experimentam o primeiro domingo sem carros causado pela crise petrolífera de 1973. As rodovias são usadas apenas por ciclistas e patinadores. Em 1979, crise dos reféns americanos no Irã. Um grupo de estudantes universitários iranianos invade a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e toma 90 reféns. Em 2010, o voo Qantas 32, um Airbus A380, sofre uma falha no motor sobre a Indonésia logo após decolar de Singapura e faz um pouso de emergência, salvando todos os 469 passageiros e tripulantes. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.